Anjo em forma de homem, ó mensageiro de Maria, viestes dos céus, de muito além das estrelas, anjo em forma de homem, Eurípedes, mestre querido. Fonte de amor que irradia nos dramas da noite fria, amparo e consolação, amparo e consolação. Cascatas descendo a serra, chamando os filhos da terra, com amor no coração, com amor no coração. Minha alma não desanima, pois que seu amor ensina. No trabalho a solução, no trabalho a solução. Ó minha mãe Zeferina, mestre de bênçãos divinas, faz do fio com cristão, faz do fio com cristão. Sem saber que um sol maior brilhava sobre mim, quase me perdi. Ia sem destino, mas o amor não há lugar. Boa noite, irmãos em Cristo Jesus. Em mais este momento, nos reunimos para falar do Evangelho de Jesus, diretamente do Centro Espírita Poço de Jacó. Que possamos todos nos reunir em pensamento, em um só coração, para dar início a mais uma palestra com nossa irmã Érica Rocha, do capítulo do Evangelho segundo o Espiritismo, capítulo 7, Bem-aventurados os pobres de espírito, do item 3 ao 10. Aquele que se elevar será rebaixado. E antes de nossa irmã dar início à sua palestra de hoje, iremos fazer a nossa prece. Fechando nossos olhos, abrindo nosso coração para Jesus, que esse coração, essa luz que é Jesus, possa nos encontrar e nos reunimos num só coração, abraçando este planeta, nosso planeta Terra, que tanto necessita de amor, assim como nós. Que envolva a nossa irmã Érica Rocha, que irá dar nossa palestra hoje, do Evangelho segundo o Espiritismo. Que todos que se encontrem nos seus lares sintam-se abraçados e mentalmente possamos estar sintonizados com Jesus e com Deus. Que assim seja. Nossa irmã Érica Rocha. Obrigada.
Boa noite a todos. Como a nossa querida amiga Meire falou, nós estamos aqui no Centro Espírita Poço de Jacó, nessa noite, para apresentar um pouco sobre o Evangelho, a mensagem de amor do Mestre Jesus. E nós vamos falar sobre o capítulo 7, no item 3 a 10. Aquele que se eleva será rebaixado. E hoje nós estamos numa condição, em nossos lares nesse momento, atípica, né? Fazendo uma transmissão ao vivo para tentar alcançar o teu coração, já que a gente não pode estar olho no olho, né? Esse salão hoje está vazio, nós podemos alcançar o teu coração através dessa mensagem. E essa mensagem dessa noite, ela é bastante significativa no nosso momento atual, sendo que Jesus, o Evangelho, ele sempre é muito atual, ele sempre está presente, sempre nos traz a nossa referência maior, o que nós somos e como que nós devemos nos portar como humanos, como falíveis, como pobres de espíritos que devemos ser. Então, o capítulo 7, ele fala justamente sobre isso, sobre os pobres de espírito, e nos convida a refletir acerca de 3 parábolas muito importantes e que trazem reflexões acerca do nosso orgulho, acerca da nossa dificuldade de nos colocarmos no nosso lugar de pessoas falíveis, de pessoas que estão em aprendizado. Então, a primeira parábola, ela nos fala de uma pergunta que fizeram para Jesus: Senhor, quem é o maior no reino dos céus? Quando, na verdade, a gente deveria perguntar como que eu tenho que ser para entrar no reino dos céus. Então, é uma pergunta que faz com que demonstre a nossa necessidade de sermos o maior, de nos sobressairmos diante dos nossos irmãos. E isso é muito patente na nossa realidade atual, né? Existem segregações, existem pessoas acima e pessoas abaixo. Nós fomos criados, né, educados para crer nessa segregação, nessa separação. O homem acima da mulher, né? O pai acima do filho. As raças diferentes, as religiões diferentes. Então, sempre um querendo se sobressair em relação ao outro. E aí, essa reflexão ela é muito pungente nesses dias, porque nós, brancos, negros, pardos, espíritas, católicos, evangélicos, todos, de todas as religiões, de todas as cores, de todas as raças, de todos os partidos políticos, estamos em casa, orando pela nossa saúde. Estamos em casa, dobrando a nossa fronte para Deus e pedindo e implorando que Ele olhe por nós. E é por isso que essa mensagem, quando eu peguei para fazer o estudo, né, para trazer para vocês, não como palestra, mas como uma conversa, como uma reflexão, né, como aprendizes que nós somos, tocou fundo no meu coração, porque uma vez que a gente quer tanto saber quem é o maior do reino dos céus, Jesus vem com uma passagem muito bonita que fala sobre a inocência, que fala sobre a pureza. E nada mais, nada menos do que nos convida a nos assemelharmos às crianças. Então, nesse trecho, ele fala que aquele, portanto, que se humilhar e que se tornar pequeno como esta criança, será o maior no reino dos céus. Isso, diante de todos, né, quem leu essa passagem, pode recordar que ele chama a criança, pede que ela adentre, afastem todos para que ela passe e adentre, e aí sim se direciona a ela como o maior exemplo de humildade e de humilhação. Notem que a palavra é aquele, portanto, que se humilhar e se tornar pequeno como esta criança, será o maior no reino dos céus. Ele não disse humildar. E é uma reflexão que a gente precisa fazer, né? A humilhação, em que sentido? Ninguém quer ser humilhado, né? A gente quer ser exaltado, a gente quer ser o primeiro lugar, a gente quer estar na frente, nós somos autoridades no nosso trabalho, na nossa sociedade, com os nossos filhos dentro de casa. Ninguém quer se humilhar, mas a criança, ela se humilha.
Como assim, Érica? A criança se humilha? Sim, a criança, ela sabe dizer quando ela não sabe. Ela sabe chorar quando ela está angustiada e pedir colo. Ela sabe dizer que ela está com medo. A criança, ela demonstra para nós o que nós tentamos apagar e que está intrínseco em cada um de nós. Nós fomos crianças e nós temos essa humildade dentro de nós, essa simplicidade. E aí ele continua dizendo: aquele que recebe em meu nome a uma criança, tal como acabo de dizer, é a mim mesmo que recebe. E às vezes a gente está diante das nossas crianças tentando impor a nossa autoridade, tentando nos sobrepor a ela. E às vezes essa mesma criança que é falha, que não sabe, que a gente tem que ensinar tudo, é aquela que nos dá as maiores lições. Então, do alto da sua pequenez, ela nos humilha às vezes. Humilha no sentido de que nós, detentores de todo o conhecimento, todo o saber, de toda a educação, não conseguimos passar para ela diretrizes que às vezes vêm dentro do espírito dela. Quem é mãe, quem é pai, pode, né, ombrear comigo nessa passagem, que sabe que às vezes a gente tenta impor um limite ao filho, a gente tenta descrever para ele o que é certo e o que é errado, e muitas das vezes ele nos surpreende com uma lição de moral, né? Com uma lição diante da sua pequenez, da sua simplicidade e também, de certa forma, da sua... Aquela pessoa que não se dobra, né? A criança, ela sabe dizer não, ela esperneia, ela peita quem está querendo tirar, né, as coisas que ela quer. Então, de certa forma, voltou a palavra aqui, ela é insubordinada, né? E dentro dessa insubordinação pueril, ela nos diz verdades que, se nós nos atentarmos, é como se o Cristo estivesse soprando aos seus ouvidos para que nós despertássemos como pais e como seres que não somos superiores uns aos outros. Eu trouxe algumas reflexões aqui. Vou colocar aqui para a gente olhar. Dá para ver aí? Vamos refletir nesses questionamentos que foram trazidos. Questione-se. Como você se relaciona com o mundo que você desconhece? Essa é uma primeira pergunta que me veio quando eu li a passagem sobre a criança, sobre se assemelhar com elas, sobre a condição infantil de perguntar, de questionar, de ser curiosa, de se colocar no local de não saber, né? De querer aprender algo novo. E aí eu trouxe essa reflexão para mim, que eu compartilho com vocês agora. Como que a gente se relaciona com esse mundo que a gente desconhece? Como superiores, como aqueles que já sabem tudo? Será se o mundo espiritual, o mundo das emoções, o mundo do espírito é aquele, a gente, ao desconhecer, a gente se dobra diante dele? Ou a gente critica, de repente não dar crédito, se sente superior, né, já que nós somos detentores de todo conhecimento, de toda ciência e filosofia. E aí o Espiritismo nos coloca que sim, somos filosofia, somos ciência, mas a ciência hoje, voltando ao nosso assunto atual, se dobra diante do que nós desconhecemos, desse mundo invisível, que é o mundo das leis de Deus, que é o mundo que nos coloca dentro da nossa caixinha de pequenos, de necessitados, de algo muito maior do que dinheiro, do que bens materiais, do que força de trabalho. E aí vem o segundo questionamento. Você é capaz de se colocar pequeno diante das situações novas? A nossa condição de aprendiz, algo novo se apresenta para você, né? Você é capaz de se sentir menor e de baixar a cabeça e dizer, não sei, de dizer, e agora?
O que é que eu faço? Com quem eu posso contar? E esse questionamento faz com que a gente remonte novamente à proposta do Cristo. Se colocar pequeno, como as crianças, diante das situações novas. Se colocar pequeno diante do que é desconhecido. E nós estamos nos colocando pequenos hoje diante de uma pandemia que ninguém sabe como solucionar. Pequenos, inclusive, diante de muitas pessoas de uma situação nova que é estar em casa com os seus, olhando nos olhos. Quantos não estavam como zumbis, vivendo uma vida lá fora de trabalho, de projeção, e chegando em casa e não olhando em volta, em torno dos seus filhos, em torno dos seus pais, dos seus cônjuges? Quantos não foram chamados para olhar para dentro, para os seus medos, para as suas ansiedades, para as suas angústias? É o desconhecido batendo na nossa porta, dizendo que agora é o momento de olharmos para dentro, dentro da nossa casa material, ali onde estão nossos pais, nossos filhos, nossos cônjuges, e olhar para a nossa casa íntima, aqui onde moram os nossos sentimentos, os nossos medos, as nossas ansiedades, as nossas aflições. Muito tem se falado, os noticiários estão aí cheios. O que acontece? Crises de ansiedade, crises de choro, medo de morrer, suicídios. Por quê? Porque a gente não está habituado a se sentir pequeno diante das situações novas. A gente não se coloca como aprendiz das situações que se apresentam. E aí, quando elas vêm como uma torrente, elas saem avassalando, né, a nossa pequenez, a nossa empáfia. Não é isso? E aí eu trouxe a segunda parábola, e eu vou ler para vocês. Então, a mãe dos filhos de Zebedeu se aproximou dele com seus 2 filhos e o adorou, dando a entender que ele queria pedir alguma coisa. Disse-lhe ele: que queres? Manda, disse ela, que estes meus 2 filhos tenham assento no teu reino, um à tua direita e o outro à tua esquerda. Mas Jesus lhe respondeu: não sabes o que pedes? Podeis vós ambos beber o cálice que eu vou beber? E eles responderam: podemos. Jesus lhe explicou: é certo que bebereis o cálice que eu beber, mas, pelo que respeita a vos sentardes à minha direita ou à minha esquerda, não me cabe a mim vô-lo conceder. Isso será para aqueles a quem meu Pai o tem preparado. E aí, mais uma vez, um segundo trecho de uma reflexão que fala sobre o nosso orgulho, sobre a nossa vontade de destaque, né? Aquela mãe, ela não pediu o melhor lugar para si, ela pediu para o filho. E isso aí já nos cabe uma reflexão, né? Às vezes a gente coloca nos ombros dos nossos filhos expectativas que travam essa criança, esse jovem, muitas das vezes os adultos mesmo. Então a primeira reflexão da parábola é justamente essa. Eu quero que você, como superior, coloque o meu filho lá para se destacar. E às vezes é na melhor das intenções que a gente faz isso. E a gente não sabe que de repente a gente está colocando sobre esses ombros expectativas que vão causar ansiedade, depressão, irritação. Quer dizer, aquele grito preso na garganta de um jovem que não quer seguir por um caminho que ele não escolheu. Mas que a expectativa do poder, você vai ser isso, você vai se destacar, faz com que ele sufoque uma vontade íntima do seu coração. Então, a primeira reflexão é justamente essa. E aí, a segunda: não sabes o que pedes, podeis vós ambos beber o cálice que vou beber? Às vezes a gente quer ocupar um cargo de destaque, quer estar em lugares de destaque, mas será que a gente está pronto para fazer aquilo? Será que a gente tem capacidade, será que a gente tem conhecimento, talento para desenvolver aquilo que a gente vê como algo que vai nos destacar diante dos outros? Será que a gente está pronto para beber esse cálice? E aí é isso que ele questiona aí. Será se eles vão beber o cálice que eu vou beber?
E todos nós conhecemos o cálice que Jesus bebeu, não é isso? E aí ele fala: pelo que respeita a vos sentardes à minha direita e à minha esquerda, não me cabe a mim vou-lo conceder. E mais uma vez, o grande se tornou humilde, porque ele, do alto, né, da sua superioridade, como aquela mulher estava vendo diante dela um superior, ele se diminui diante da grandeza do seu Pai e mostra para ela que mesmo ele, todo-poderoso, ainda tem nele a infância, a puerilidade, e diz que o pai dele está acima dele. Não me compete colocar os teus filhos à minha direita e à minha esquerda. Isso quem pode fazer é o meu pai. E aí Jesus mais uma vez traz uma lição poderosa para nós. A gente quer se colocar em determinados locais, a gente quer se destacar mesmo que compulsoriamente. E isso na terceira parábola a gente vai justamente destrinchar, né? Então nós falamos da infância, nós falamos dos locais que a gente quer estar, mesmo sem ter capacidade para isso, mesmo que a gente tenha que pisar outras pessoas, mesmo que a gente tenha que passar por cima de valores que os nossos pais, né, nos ensinaram. Então, os apóstolos, naquele momento, continuando a parábola, se irritaram com aquela mãe. Como assim? Né? Querem colocar os dois filhos, um do lado, outro de outro. E aí ele chama a atenção, né, dos seus discípulos. Assim não deve ser entre vós. Ao contrário, aquele que quiser tornar-se o maior, seja vosso servo. E aquele que quiser ser o primeiro entre vós, seja vosso escravo. Do mesmo modo que o Filho do Homem não veio para ser servido, mas para servir e dar a vida pela redenção de muitos. Jesus veio ao mundo como o Filho do Homem. Foi esperado, foi propagada a mensagem, né? Estavam lá as profecias que viria o Filho do Homem, aquele em que todos obedeceriam, né? Que era a referência maior no nosso mundo. E ele veio, apesar de ser esperado dessa forma grandiosa, né, que todos ao olhar, pelo simples olhar dele, baixavam a fronte, caíam aos seus pés. Ele veio e lavou os pés. Ele veio e curou feridas. Ele abraçou leprosos. Ele veio como servidor. E aí, gente, essa passagem, ela nos coloca numa condição de... aquelas pessoas que precisam tirar a venda dos olhos, que precisam se enxergar pequenos, não no sentido de se humilhar, de eu não sou nada, eu não presto, não, mas se sentir pequenos diante da grandeza de um servidor que na verdade é o Senhor de todos nós. Se Ele quisesse, Ele destruiria a terra, não sobraria nem o vírus que está deixando todo mundo dentro de casa. E aí o que Ele fez? Ele fez com que a gente fosse para dentro de casa, nos encontrássemos com nós mesmos para assim acessar a sua grandeza, para assim reconhecermos a sua face divina de servidor, aquele que cuida. Né? A gente vê muitas notícias, muitas mensagens, sempre falando, o karma da terra, muitas guerras, né? Guerras, destruição, abalos sísmicos e revoltas. Nada disso foi preciso se a gente for parar para pensar na misericórdia divina. Se era o karma da terra, como alguns dizem, a guerra, o que Jesus fez como governador que Ele é deste planeta? Ele nos poupou dessa guerra, do holocausto, da destruição, do fogo que tantos temiam, e nos fez olhar para dentro, nos fez voltar para a nossa humanidade, para a nossa pequenez, para a nossa falibilidade. Gente, nunca se falou tanto em amor, em fraternidade, em compaixão, em querer estar próximo como hoje. E aí a gente vê que a dor, ela é um remédio.
se a gente tiver olhos para ver e ouvidos para ouvir. Claro que vão ter aqueles que estão desesperados, que não conseguem ver benefício no que está acontecendo. E outros que veem esse benefício vão ser vistos como os lunáticos, aqueles que, né, não, é positivo, quero ver se fosse na família dele, quero ver se fosse, né? Mas a gente vê povos de todas, como eu já citei, todas as raças, todas as classes, se abraçando, estando aqui, ligados. Se essa palestra, num dia normal, era ministrada para 100 pessoas, quantas pessoas a gente consegue atingir hoje? No conforto dos seus lares. Não é isso? Como eu posso, a minha voz, até isso. A misericórdia é tão grande que muitas pessoas, diante dessa dificuldade de comunicação presencial, foram usar o que tinham à disposição, a tecnologia. Estão colocando a sua voz para fora, a sua mensagem, para encorajar outros, para dizer para os outros, eu estou vivo, eu estou crendo, vamos juntos, vamos lá para a varanda cantar para o irmão que está doente na varanda do lado. Olha como o sol está lindo hoje, o céu, e a gente começa a observar coisas que passavam batido no nosso dia a dia, correndo. O sorriso da nossa criança, aqueles momentos de tomar o café e o almoço juntos, conversando. A ansiedade da esposa, do avô, da avó, o medo, e sendo ombro, e sendo servidor, e sendo a palavra. E sendo o apoio. E aí, bendito holocausto esse que a gente está vivendo, né, gente? Bendita misericórdia divina que nos coloca essa oportunidade que a gente precisa aproveitar. E aí, vamos reforçando, né, que ele diz que o Filho do Homem não veio para ser servido, mas para servir e dar a vida pela redenção de muitos. E eu trouxe essa imagem para ilustrar, né, a passagem em que ele, do alto da sua grandeza, lavou os pés dos apóstolos. Na terceira parábola, Jesus estava numa boda, e aí ele nota que as pessoas chegavam e iam sempre para os primeiros lugares. Né? Todos se destacavam e iam buscar as primeiras fileiras. E ele conta a parábola, né, a passagem daquele que tentou se destacar. Peraí. Não, eu não trouxe a parábola aqui, trouxe só esse trecho. Mas se você for no capítulo de Lucas 14, ele fala exatamente sobre isso. A passagem que ele nota que está todo mundo querendo pegar o mesmo lugar, e ele conta a história de uma pessoa que estava lá num local de destaque, sentou-se à primeira fila e foi convidado a se retirar para que outro mais importante do que ele se assentasse. E naquele momento, aquele que foi retirado se sentiu humilhado. E ele diz aí que todo aquele que se eleva será rebaixado, todo aquele que se abaixa será elevado, que é o tema da nossa palestra. Então, a gente, muitas das vezes, quer tomar o primeiro lugar, à frente dos outros, se destacar, estar em evidência e se encontra em situações vexatórias, em que a gente tem que ceder o lugar para alguém mais importante do que nós. E a gente tem que ceder o lugar para alguém que tem um conhecimento maior do que o nosso. E aí, como é bom, né? Como seria bom você chegar diante de uma plateia, sentar lá no final e ser chamado a vir à frente. É isso que seria valoroso. Mais ainda, se ao ser chamado, você olhasse para trás, é comigo, sou eu mesmo, e fosse até com um pouco de vergonha, de timidez. Isso demonstra o íntimo daquele que não se exalta, que não quer se destacar, que apesar de conhecer, que apesar de saber, não tenta ser superior a ninguém, que apesar de ter o destaque em si, não se eleva, que apesar de poder pisar a outros por conta da sua riqueza, que não é material, é o que nós vamos falar a seguir,
que não é deste mundo, poderia rebaixar, é como uma passagem que fala do Chico Xavier. Ele dizia, se eu soubesse de tais coisas, se eu fosse assim ou assado, se eu tivesse numa condição de humildade, como quem não tem um conhecimento, se eu fosse letrado, se eu conhecesse mais, se eu tivesse a bondade do Cristo Jesus. Quando nós, muitas das vezes, falamos quando eu tiver, quando eu for, quando, porque está em nós a certeza de que nós seremos, de que nós nos ergueremos, de que nós destruiremos. Então, essa humildade de sentar lá atrás e ser reconhecido como o maior, é isso que a gente vai ver nessa terceira parábola. Essas máximas decorrem do princípio de humildade que Jesus não cessa de apresentar como condição essencial da felicidade prometida aos eleitos do Senhor e que ele formulou assim: bem-aventurados os espírito, pois que o reino dos céus lhes pertence. As máximas que a doutrina ela nos coloca dentro desse compilado, né, que Allan Kardec codifica para nós, é sempre batendo na mesma tecla, né, de que o espírito ele é maior, como no Evangelho nos diz, quanto mais pobre no sentido de humildade ele for. E ele toma uma criança como tipo da simplicidade de coração e diz: será o maior no reino dos céus aquele que se humilhar e se fizer pequeno como uma criança. Isto é, que nenhuma pretensão alimentar a superioridade ou a infalibilidade. E aí a gente se remete à passagem de que o Cristo, mais uma vez servidor, mais uma vez aquele que é destaque, né, busca os apóstolos para orar. E aí ele vai a primeira vez lá no quarto e eles estão dormindo, ele vai de novo, eles estão dormindo. E ele querendo orar com alguém. O Cristo sendo criança nesse momento. A criança que tem medo do escuro, que vai buscar, né, o apoio, o aconchego dos pais, quando o trovão o assusta, quando aquela sombra no quarto o apavora. E aí busca essa oração, esse aconchego. E quando eu lembrei dessa passagem, fazendo esse estudo, me veio essa passagem, mais uma vez, o nosso modelo nos ensinando que a gente pode sim chamar o outro para orar conosco. Dia desses nós fizemos em família o Evangelho à distância. Talvez se isso não tivesse acontecendo no mundo, a gente não teria essa oportunidade. A gente nem lembraria que tal dia, em tal horário, a família tal faz o culto no lar. Sendo que uma família é feita de várias microfamílias, né? Digamos assim, o avô e a avó, os filhos saíram de casa, cada um constitui família, e alguns fazem o culto, outros não. Mas agora a gente está tão distante que a gente liga o celular, a gente se conecta e a gente fica 30, 40, uma hora ouvindo o outro, orando com o outro, irmanando com o outro, porque nós reconhecemos hoje, com essa dificuldade, com o isolamento, com a dor, amiga, né, professora, que sim, o que a gente gosta mesmo é de estar juntos, o que a gente quer mesmo é honrar esse pai, o que a gente quer mesmo é ter saúde, é ter paz de espírito, ser saudável emocionalmente. E aí o Espiritismo ele sanciona pelo exemplo a teoria, mostrando-nos na posição de grandes no mundo dos espíritos os que eram pequenos na terra. E bem pequenos, muitas vezes, os que na terra eram os maiores e os mais poderosos. E que os primeiros, ao morrerem, levaram consigo aquilo que faz a verdadeira grandeza no céu e que não se perde nunca, as virtudes, ao passo que os outros tiveram de deixar aqui o que lhes constituía a grandeza terrena e que não leva para outra vida, a riqueza, os títulos, a glória, a nobreza do nascimento, nada mais possuindo senão isso
chegam ao outro mundo privados de tudo, como náufragos que tudo perderam, até as próprias roupas. Conservaram apenas o orgulho que mais humilhante lhes torna a nova posição, porquanto veem colocados acima de si e resplandecentes de glória o que eles na terra espezinharam. E essa passagem, assim como ele fala que o Espiritismo sanciona pelo exemplo essa teoria, porque a mensagem do Espiritismo é justamente a reencarnação, né? A noção de que nós não estamos aqui pela primeira vez. E aí, a gente, fechando a ideia, né, de que nós queremos ser grandes aqui na Terra, e muitas das vezes, ao desencarnarmos, a gente se encontra com aquele pequeno aqui, que nós, na nossa superioridade, víamos como alguém menor, né? É um colaborador, é o zelador, é alguém que não tem o mesmo cargo que eu, é alguém que não tem o mesmo conhecimento que eu, mas que em si preencheu, né, o seu íntimo das verdadeiras virtudes, do amor, sobre vir para a Terra e aproveitar os bens que ele poderia levar, se apresenta numa condição superior àquele que tinha glórias, honrarias, títulos, dinheiro, né? E que se vê no mundo espiritual e até numa outra oportunidade como alguém que sem merecimento de qualquer copo com água, né? E a gente vê, tem a passagem do Lázaro, né, que era aquele que ficava à porta de um senhor, e todos os dias ele passava, estava lá aquele mendigo, nem olhava para ele. E ao desencarnar, quando ele chega do outro lado, quem que ele encontra? Lázaro, em sua resplandecente luz, muito elevado diante dele, que era tão grande aqui na terra, e ele se revolta, porque a gente está habituado a se revoltar quando a gente é rebaixado. A gente se revolta, a gente quer vingança, a gente quer engendrar algum tipo de artimanha, porque o outro me passou a perna. E a gente não reconhece que quando a gente se rebaixa, é aí que nós nos elevamos para Deus. É nesse momento que nós nos elevamos para o Cristo Jesus. E eu queria deixar essa mensagem para vocês, que nós possamos, diante das nossas dificuldades atuais, nos rebaixar, nos humilhar, descer a nossa fronte para Deus, orar com Jesus, que é isso que Ele tem nos pedido. Ele bateu nas nossas portas algumas vezes para orar conosco, e nós estávamos dormindo. Agora nós estamos, e eu me emociono, nós estamos com a oportunidade de orar com Ele, nos nossos lares, ao lado de quem a gente mais ama. Muita paz. Muito obrigado, nossa irmã Érica. E aqui continuamos diretamente do Poço de Jacó, com essas vibrações. Neste momento, convidamos a todos a pegar seu vasilhame com água, que juntamente com nossa prece, iremos fazer a fluidificação das águas. Querido Deus, amado Mestre Senhor Jesus Cristo, dádiva de glória e de paz, pedimos-te essa imensa legião de amor e de paz, que envolva todo o nosso planeta Terra, essa grande escola de aprendizado. Com esta lição que agora nos põe, queremos, Senhor, sermos fortes e verdadeiros, ter essa certeza de que ser humano é passar pela prova, pela expiação, e ainda assim acreditar que é possível ter um novo amanhã. Senhor, constrói nas noites de hoje o ambiente salutar de energia, de paz, de tranquilidade, de serenidade. Que todas as pessoas, Senhor, que estão envolvidas no tratamento espiritual através desta casa, possam ser, Senhor, amparadas, vigiadas, e assim, quando tudo isto passar, nós teremos a certeza de que é possível uma nova aurora avistar. Queremos, Senhor, convidar a Legião de Bezerra de Menezes, com esta corrente maravilhosa de amor,
para juntamente na nossa água depositar todo o remédio que vai nos ajudar, juntamente com todas as viroses, todas as gripes, todos os empecilhos. E justamente esta água, Senhor, ao ingerirmos, adentrando o nosso íntimo, nós possamos também fazer a nossa reforma íntima e assim dizer: Pai nosso que estais nos céus, santificado seja o vosso nome, venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoa, Senhor, todas as nossas ofensas, assim como tivera na terra, por todos os dias, por todos os séculos. Fica sempre conosco e que nós possamos transformar os nossos lares em verdadeiros semblantes de amor, de paz, que sejam postos avançados, Senhor, de resgate para todos esses irmãos que se encontram aflitos, desesperados. Essa doutrina maravilhosa que nos dá o consolo. Senhor, muito obrigado. Seja conosco, hoje e sempre. Fiquemos nos nossos lares e até a próxima.